Acho que vale a pena a gente reapresentar, né? Eu me chamo Ricardo, eu tenho 27 anos, eu sou formado em engenharia na Poli Santos, né, que a gente chama, que é o curso de petróleo da Poli, que fica lá no Cesário Bastos. Né? Por mais que seja engenheiro, eu acabei, né, me formando ali no pós-crise brasileiro, né, vamos dizer assim. Estava difícil empregar engenheiro naquela época. E eu acabei migrando para o mercado financeiro, que é onde a gente ganha peso e as camisas ficam apertadas, né? Mas acabou dando certo. Né? No fim, as coisas elas vão caminhando por avenidas rosas, né? ruas tortas, mas elas chegam no lugar certo. E a minha matéria preferida no colégio sempre foi física. Né? Então, no ano passado, quando surgiu a oportunidade de dar aula no CPVAN, fiquei bem feliz, assim. Eu até falei no sábado, assim, acho que foi um pequeno acidente que deu mega certo, assim, eu não estava esperando. Foi uma mega decisão acertada, assim. Me sinto muito feliz, assim, de um negócio, de um tema que eu gosto. Eu sei que é um tema que tem seus amigos e seus inimigos, né? Não agrada a todos, mas acho que a ideia aqui é fazer de um jeito que quem goste ainda mais e quem não goste consiga tolerar e aprender e utilizar as ferramentas para a gente passar nessa prova, que não é esse bicho de sete cabeças de que as pessoas pintam. Então, não sei, eu provavelmente sou o primeiro professor de física, né, a dar aula. Né? A física está dividida em três frentes. Né? A frente que a gente vai ter aqui na segunda-feira comigo é a frente de eletromag. Então, é eletricidade e magnetismo. Tem um pouquinho de alguns outros temas no finzinho, mas a grande parte é em cima desse tema. E vamos passar praticamente o ano inteiro falando dele, tá? Vocês têm meu WhatsApp pelo grupo, então um ponto que eu acho que vale antes da gente começar a aula falar vocês são eu sou muito aberto, vocês são muito bem-vindos para mandar dúvidas por lá, tá? Pode salvar o contato e mandar mensagem direto. Não tenho problema nenhum com isso. Não sei se eu vou poder responder naquela hora, né? Mas eu tô vou estar mais do que feliz para responder as dúvidas de vocês, né, na hora que for possível. Tá? Se vocês não gostarem de falar pelo WhatsApp, tá aqui meu e-mail, tá? Então, se quiser mandar, talvez mandar uma questão, uma foto, né? Se vocês acharem mais fácil, também podem mandar pelo e-mail. Pelo Facebook também é possível, só que acho que alguém até fez a observação no sábado. Vocês estão me ouvindo bem? A Vitória falou que está travando. Sim. Vocês estão vendo a Sim, tá apresentação ok. também, né? Não, apresentação não. Apresentação Ah, não. Não, professora, a apresentação não, professora. Ah, Então é por isso. Peraí, deixa eu... Só um segundo. acho que eu vi uma tração equivocada aí. Teve. Vê se vocês vão ver. Agora travou tudo aqui, acho que deve estar carregando. Eu acho que deve estar carregando, mas vocês estão me ouvindo, né? Eu não tô sozinho aqui. Tô ouvindo. Tá ouvindo, a gente tá ouvindo. Ai. Peraí, que aqui travou tudo também. Meu Deus, travou tudo aqui, mas pelo menos não tô sozinho. Eu tô ouvindo vocês bem. É a mágica da tecnologia. Quando começa a apresentação, algumas pessoas caem. E professor, quando o senhor for apresenta a tela inteira do computador do senhor, porque senão parece que tá Atrasa dando pra problema na Ah, é? apresentação. É. E começa a travar. Caramba. Eu tentei ver com a tela inteira aqui. Vocês estão vendo agora? Aqui tá aparecendo que eu tô apresentando. Aqui tá a Não. tela preta. É, tela Tela- cinza. Tela cinza? É. Tá dando problema. Tá carregando, vai abrir. Vai abrir? Acho que tá todo mundo com a mesma tela cinza. Uhum. Não tá aparecendo nada não, professor. Deixa eu... Aqui É tá que falando... demora. Também não. Aparece minha foto. A minha foto é um problema. Tá preto, professor. Eu vou então... talvez eu tenha que
colocar e tirar e colocar de novo. É isso, eu compartilho a tela do notebook mesmo inteira. Vamos fazer aqui. Ó, your entire screen. Acho que agora vai, hein, gente? Ó, não travou, hein? Aí, nossa, agora foi direto. apareceu. Agora sim. Agora foi igual um tiro, tá Agora certo. Agora foi. Foi. Então tá aqui o meu e-mail. Eu tava falando aqui, até com o laserzinho aqui, achando que tava abalando aqui. Legal. Então tá aqui. Né? Se vocês. O WhatsApp tá aberto. Se vocês preferirem por e-mail, fica mais fácil. Às vezes tem um PDF, alguma coisa. Já tá no computador, né? Também podem mandar direto, só tirar um print aqui e mandar direto. Mesma coisa, né? E aí eu ia falar do Facebook, né? O Facebook, para mim, a gente também pode fazer. Eu só ia fazer um parênteses que alguém fez no sábado, né? Se vocês mandarem mensagem sem adicionar a gente, o que pode acontecer é que ele vai cair no Outros, e não só isso, ele não notifica. Então eu só vou ver o dia que eu olhar o Outros, né? Aí talvez já seja 2 dias depois, entendeu? Ou um dia depois. Então lembra sempre, se vocês forem falar pelo Facebook, adicionar antes de falar, tá? Mas também pode ser por lá. O mais fácil deve ser o WhatsApp, né? Então a gente já resolve por lá. Então vamos começar, gente. De forma geral, né? Como eu falei, a gente vai passar o ano falando sobre eletricidade e magnetismo. Eu gosto de dividir em 3 grandes tópicos, tá? Uhum. É o tópico de eletrostática, depois a gente vai falar sobre cada um deles, tá? Vamos ter tempo para falar sobre cada um deles. Correntes elétricas, né, em circuitos, e o último tópico é magnetismo. Então vocês vão ver que as aulas elas vão ser separadas em pacotes, né? Professor, o senhor mudou de slide? Eu mudei. Ah, aqui travou então. Tá na introdução. Não, tá na introdução. Ah, tá. Não, sei que o senhor tinha mudado. Tá então. ok. É uma telinha de introdução. Ah, tá. Então, basicamente, vocês vão ver que o ano inteiro a gente vai falar sobre carga elétrica fazendo alguma coisa, né? E a aula de hoje é para falar justamente sobre o que é carga elétrica, para a gente poder entrar nesses pequenos pacotes de matéria, tá? Então, a gente vai falar sobre carga elétrica parada, o que acontece quando tem 2 cargas elétricas, o que acontece quando a carga elétrica anda, o que acontece quando tem um ímã com a carga elétrica. Então, vocês vão ver que é o mesmo ente, só que ele é exposto a diferentes ambientes, né? Professor, rapidinho, o senhor vai dar sistema? Sistema de resistores. Isso, de circuito. Sim, vamos ver junto. Tá vamos bom. ver junto. Esse é o segundo pacote. Que são as cargas andando, né? Sim. Então, no fim do dia, né, acho que a gente pode começar falando que a física ela é a ciência que estuda os fenômenos naturais, né? Então, vocês vão ver nas outras frentes alguns outros fenômenos naturais, a gente vai estar focado nos fenômenos naturais relacionados às cargas. E aí, no fim do dia, ela quer explicar o porquê que as coisas acontecem, né? A gente atribuía muito a porque sim, né? Ou religião, às vezes, na antiguidade, né? Uhum. E aí a física, ela, para o que ela consegue, né, ela tenta explicar o porquê que as coisas acontecem. Por que o raio acontece, ou por que a lâmpada ligada na tomada gera luz, né? E o movimento das coisas também, ou não? Desculpa, Andrés, não te escutei. E o movimento das coisas também? Movimento é um fenômeno, né? Ah, É um fenômeno também. Por que a maçã, quando está na árvore, né, ela solta o cabinho dela, ela cai, né? é o fenômeno da gravidade, fenômeno. entendi. É um fenômeno, Entendi. exatamente. Hum. E aí a física, ela tenta bolar teses, né, teorias, e aí as teorias viram, né, são fundamentadas e viram As leis. as leis, né? E cujo objetivo é justamente explicar por que alguma coisa que eu não tenho ideia porque acontece, né? Tentar explicar fatos e dados e contas, né, com a ajuda da matemática, explicar os fenômenos para eu entender os fenômenos e aí eu conseguir fazer até previsões sobre os fenômenos. Uhum. Então,
com a tese da gravidade, entendendo, né, a tese da resistência do ar, né, eu consigo prever o comportamento do ambiente e fazer um avião voar, por exemplo, né? Então, a física ela tem esse caráter de tentar entender a natureza, né, no fim do dia. E a gente vai ficar na nossa frente na parte que tange as cargas elétricas. Diga. Ô, professor, é possível afirmar que todo fenômeno é natural? Vamos dizer assim, eu não vou te dizer que todo fenômeno é natural, porque os fenômenos eles podem ser instigados, né? Eu posso ir lá e provocar um fenômeno. E na hora que eu provoco o fenômeno baseado nas condições que a natureza coloca, né? Então, por exemplo, eu faço um arremesso de uma bolinha, né? Não dá para dizer que o arremesso é um fenômeno natural, né? Sim, teve intervenção humana. Teve intervenção humana. Porém, o comportamento da trajetória dessa bolinha É natural. é da natureza, exatamente. Ah, entendi. Não, Você entendeu? não, Então, a tese da física, ela entende esses fenômenos naturais, ela entende o comportamento da natureza, e eu consigo fazer predições, eu consigo prever, eu consigo entender o movimento, eu consigo entender o comportamento dos entes, né? Com base nessas teses, nessas leis, né? Mas será que por eu ter dado uma interferência em algo natural, será que a reação dela também não vai ser mais natural? Porque normalmente ela não teria esse estímulo que eu dei, né? É uma boa... Aí é uma filosofia, né? Ficção, né? Ela deixa, obviamente, de ser natural. Ou eu teria que dar na mesma intensidade essa interferência para reproduzir como seria de fato uma reação natural, né? Na mesma intensidade, para ter o mesmo parâmetro de reação, né? Vamos dizer assim, a minha intervenção, ela não é natural. Porém, a reação desse ente, ela é natural. Natural do aspecto da minha intervenção, ou de uma intervenção natural dela mesma. A consequência, né, é igual o lançamento, né? O lançamento foi eu que fiz. Uhum. A reação, né, o comportamento, depois da minha intervenção, ele segue justamente as leis da física, justamente Entendi. porque é a natureza, né? A consequência respeitou as leis da natureza. Ah, entendi, Se o entendi. comportamento, se eu mesmo ficar aqui, leva a bolinha para cá, a bolinha pra cá, não tem lei nenhuma, né? Porque é a intervenção minha, né? É minha lei. Mas a consequência, né? A resposta dos entes, né? É dentro das leis da física, né? É isso, é isso. Entendi. Então, conseguir entender, explicar e fazer previsões, né? Previsões. Entendi. Mais ou menos essa função da física, e aí em todos os espectros da ciência, né? Da natureza, que a gente tem estudo em cima, né? Então, vocês vão ver sobre luz, vocês vão ver sobre movimento, né, que a gente estava falando, e aqui a gente vai ver sobre cargas elétricas. Né? Então, é conseguir explicar e responder algumas dessas perguntas aqui, né? Alguns desses porquês. Né? Que a gente vai, né, como eu falei, dividindo em 3 grandes pacotes, né, que a gente vai ver ao longo do curso. Né? Todos esses pacotes, eles se juntam no mesmo elemento, que é o elemento básico dessa frente de física, que é a carga elétrica. A carga elétrica, ela é uma propriedade inerente a algum corpo, alguma partícula. Ela é uma propriedade física, tão propriedade quanto massa, né? Então a gente fala, tem 10 quilos, né? Então, não, mas o que são os 10 quilos? Não, eu tenho 10 quilos, é uma propriedade minha, uma característica minha. A carga é tão característica de um corpo, ou de um ser, ou de uma partícula, quanto a massa. Porque você pode ter tantos watts de potência, tantos quilowatts de potência, né? Assim como você pode ter tanto de massa de alguma coisa. Isso. No caso da carga elétrica, é coulombs, a unidade. Mas é isso, né? Entendi. Uma propriedade minha, né? É uma propriedade dessa partícula. Né? Ela tem 5 gramas e 10 coulombs. Né? É uma propriedade física de alguém, né, de algum ser.
Essa propriedade ela tem algumas características, né? A massa ela tem uma característica legal, que a gravidade puxa ela. A carga não tem nada a ver com a gravidade. É outra coisa, outro mundo. Mas ela tem as suas características também. O professor, por não ter massa, a carga, então ela não é atraída de forma. Não é atraída pela gravidade? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se aquele corpo tiver massa, aí ele é atraído pela gravidade. Se ele não tem massa, mas tiver carga, ele for um negócio pontual sem massa, ele não tem nada a ver com a gravidade, não vai ser atraído. Não vai ser atraído. Não vai ser Entendi. atraído. Mas ele pode ser atraído por outra coisa. Né? Vamos dizer assim, a gente conhece leis de atração e de repulsão por escutar. Às vezes escuta na novela, escuta na... De imã mesmo, né? De imã, né? O imã é magnetismo, não é carga. Mas sim, é verdade. é bem parecido. É parecido. Né? Mas a gente escuta, não, os opostos se atraem, né? Os iguais se repelem. E isso vem muito, né? Esse conceito ele vem muito da carga e do magnetismo também, que a gente vai ver lá no fim do curso. Mas também, né? É parecido. Uhum. Né? Seguindo aquele exemplo que a gente estava falando, né? A carga sem massa, ela nem reage à gravidade, porém, vamos dizer que ela é uma carguinha positiva. Na hora que eu coloco outra carguinha positiva do lado, aí ela vai andar. Ela não reagiu para a gravidade, porém, quando eu coloquei outra carguinha positiva do lado, né, o mesmo sinal se repele, ela vai andar, ela vai repelir, ela vai querer se afastar dessa carga positiva, a tendência dela. E nem está na figurinha aqui, né? Então, acho que desse slide aqui, a ideia é, né, a carga é uma propriedade intrínseca de uma partícula, ou de um corpo, ou de um ser, né, como massa, como, né, volume, como é uma propriedade. Dentro dessa propriedade, ela reage entre si. Primeiro tem dois tipos, né, positivo e negativo. Né, positivo e negativo. E ela reage entre si da seguinte forma. Os iguais se repelem. Então, se eu tiver algum ser carregado do meu lado, se ele for do mesmo sinal que o meu, ele vai ser repelido. Se ele for de sinal oposto, eu vou querer ser atraído para ele. Né? Eu vou atrair para ele, eu vou chegar mais perto. Então, a gente pode seguir, né? A gente vai ver depois a carga do mundo real, né? Mas normalmente a composição de cargas num corpo a gente faz por, né, como se fosse soma de pontinhos, né? Então, é igual tá nessa figurinha aqui da direita, né? Nesse caso, a gente está falando para como que seria a carga zero, né? Se eu tiver uma bolinha positiva e uma bolinha negativa, um mais com um menos vai dar zero. Né? Aí eu sou neutro. Né? Mas se eu tivesse mais uma bolinha positiva, o corpo inteiro aqui ele seria positivo 1. Né? 1 positivo. Se eu tivesse mais duas bolinhas positivas, ele seria positivo 2. Se ele tivesse mais duas bolinhas negativas, e não aquelas duas positivas, né? Ele seria negativo 2. Né? Então, professor, diga, Roberto. Essas cargas, a do nêutro, por exemplo, essas cargas elas não se encostam, né? Elas convivem no mesmo espaço, mas não se encostam. Perfeito, perfeito. Entendi. Perfeito. Tem uma pergunta da Lia aqui, o que é o Q igual a zero? Q é o nosso símbolo de carga, tá? Então, do mesmo jeito que para massa é o M, para carga é o Q. Tá? E ele é igual a zero porque ele é neutro, tá bom? Então, um positivo com um negativo que está aqui dentro, aí mais um com menos um vai dar zero. Aí a carga Q é igual a zero. Legal? Show de bola. Isso, o símbolo sempre vai ser o quê? O símbolo de carga vai ser sempre o quê? Tá bom? Então vamos passar aqui. Vamos passar aqui porque eu acho que no mundo real fica mais fácil. Vocês vão reparar que está cheio de texto aqui. E eu honestamente, para apresentar slide com texto, ele é pior, né? Mas o que eu gosto é de deixar esse material como material de apoio para vocês também, né? No Drive vão ficar todas as apresentações e aí na leitura fica mais fácil de vocês, né, lerem e entenderem, né? Então vai ter um pouco de texto aqui normalmente, mas é para ajudar vocês também quando acessarem o material de apoio. Deixa eu só ver, teve algumas perguntas no chat.
Não, vocês estão certos, tá? Eles se atraem, mas aqui a gente vai estar falando de um corpo. A gente está falando de um corpo só, tá? Aqui é um corpo só, é só para, né, essas cargas não são corpos diferentes, é o mesmo corpo, tá? É só para fazer uma representação. Eu acho que fica até mais fácil olhando da vida real, né? Olhando como se fosse um átomo. Isso, na vida real é exatamente isso, né? É. O elétron e o próton, eles não se chocam e aí some ele, né? Eles somem. Na verdade, eles convivem entre si. O que acontece... Então, não pode continuar, professor, depois eu pergunto. O que eu ia falar, o que acontece é que essa convivência deles entre si, como eles estão em mesmo número, significa que a carga elétrica deles vai ser zero, de forma consolidada, entendeu? Aquele corpo, porque ele vai ter um elétron e um próton, tá certo? A carga, não quer dizer que eles batem e somem, tá? Eles continuam convivendo entre eles ali, mas a carga consolidada do sistema vai ser zero. Agora pode falar, eu te cortei. Não, era isso mesmo que eu ia perguntar, se em um corpo podia estar presente uma carga negativa e uma carga positiva. Exato, pode. E somos feitos deles, tá? Feitos deles, exatamente. Então, né, nossas células são feitas de moléculas, né? E são feitas de átomos. E os átomos têm os seus prótons e os seus elétrons. Se eu tiver um de cada, a carga consolidada, né, gerada por esses dois elementos vai ser zero, mas eles estão lá convivendo entre si, né? E tem outras funções, eles continuam, eles coexistem, né? Eles não são. Então, né, quando a gente estiver falando de cargas positivas e negativas, normalmente a gente está falando dos prótons e dos elétrons, mas tem um detalhe, né? O detalhe é o seguinte. O detalhe é que normalmente quando a gente fala de carregar um corpo ou descarregar um corpo, né, adicionar carga negativa, adicionar carga positiva, no mundo real, né, na nossa realidade, a gente vai ver aqui nos exercícios, às vezes adicionei uma carga positiva, né, que conceitualmente faz sentido. Mas na vida real, a gente normalmente está falando de adicionar ou tirar elétrons. Por quê? Porque o elemento que é o elemento que consegue se movimentar, consegue sair e entrar no sistema, é só o elétron. O próton não consegue. Só o elétron tem essa liberdade de transitar, né, de andar para lá e para cá. O próton não consegue. Então, o que tem um porquê disso? Não, é que o próton ele está no núcleo atômico, né? Tá lá junto com os nêutrons. Ele não fica na camada, né? Ele fica dentro. Isso, ele fica dentro. Então ele não tem essa liberdade, né, de ir de um lado para o outro, né? Então ele está preso. O elétron sim fica na nuvem eletrônica, andando. Ele tem essa liberdade. Né? Mas o próton não, ele é mais restritivo. E é o elétron que faz a interação com os outros átomos ao seu redor ali. O elétron que faz as interações. Então, o que significa? Tem uma pergunta no chat, mas só para terminar o raciocínio. Quando a gente fala de, eu vou carregar positivamente um corpo, quero que ele fique com carga positiva. O que na prática, eu não vou estar adicionando uma carga positiva no mundo real. O que vai estar acontecendo é que eu vou estar tirando um elétron dele. Isso que é carregar positivamente, entendeu? Então, imagina que ele tem X prótons e X elétrons, ou para dar número, 5 prótons e 5 elétrons. Eu quero que ele tenha uma carga positiva de 1 elétron. Eu vou lá e tiro um elétron dele. Aí ele vai ter 5 prótons e 4 elétrons. Está carregado positivamente. Então, carregar positivamente significa tirar elétrons. Não adicionar prótons, entendeu? Porque é impossível, né? Adicionar no núcleo seria, né? Isso, é isso. Exatamente. Entendi. E aí o adicionar negativamente, né, carregar negativamente, significa adicionar elétrons. Né? Mesmo exemplo, né, 5 prótons, 5 elétrons, eu vou lá e coloco um elétron lá, fica 6 elétrons e 5 prótons, entendeu? E aí ele está carregado negativamente em 1. Agora deixa eu
Deixa eu ver aqui as perguntas do chat que foram pintando aqui. A neutra carga, nos casos, eles não seriam neutros. De qual exemplo você tá falando, Júlia? Isso, eu nem estou entrando na tese da química, de regra do octeto, reações, né, porque aí isso aí é um outro universo, né, uma outra disciplina, mas sim, respeitaria. Aqui a gente está falando do conceito de carga mesmo, né? Então vamos pensar no seguinte, né, sei lá, uma barra de ferro, né? A barra de ferro, né, ligações metálicas, né, então os ferros ficam juntinhos. Mas como é que os ferros se unem? É a nuvem eletrônica em volta que faz eles ficarem bem juntinhos, né? Mesmo sendo átomos que não faziam tanto sentido de estarem juntos. Como é que você carrega ele, né? Ele tem aquela nuvem eletrônica em volta do ferro. Vou lá nessa nuvem eletrônica, eu vou lá e tiro um elétron. Aí ele virou positivo. Aí eu tiro mais um elétron, fica um pouco mais positivo. Você entendeu? Mas sim, eles respeitam as regras de reações químicas, né? Agora, pensa um seguinte, né? Tem um caso que seria legal de conversar, assim. Pensa numa molécula e todos os seus átomos estão interagindo em ligações químicas. Todos os seus elétrons estão, né, interagindo em ligações químicas. Todas covalentes, né? Não sei se vocês lembram desse conceito, mas imagina que todos os elétrons estão presos em ligações. Eles não estão livres. O que vai acontecer? Como é que eu vou tirar elétrons, né? Como é que eu vou carregar esse corpo? Sabe o que vai acontecer? Esse corpo vai ser um isolante. Não dá para eu carregar. Consigo carregar materiais condutores, né? Materiais isolantes, não. Justamente porque os elétrons não têm liberdade. Tá? Então, só um parênteses aqui de física conversando com química, mas sim, eles vão respeitar as regras das ligações químicas. Ô, professor, como que na prática a gente colocaria ou tiraria um elétron de um elemento, de um... É mais, vamos dizer assim, é que a gente vai ver muito a nível de corpo, né? A gente não vai ver na nível de elétron, micro... um micríssimo, né? A gente vai ver muito a nível de corpo. Mas os elétrons, quando eles têm a liberdade, né? Eu posso fazer, por exemplo, indução, né? Que a gente vai ver, inclusive, nesse slide, né? Já tá virando quase uma aula de mecânica quântica aqui, já. Teoria. Mas vocês vão ver que a gente pode fazer indução, né? Por exemplo, eu tenho a barra de ferro está lá neutra, né? Aí eu chego com algum elemento que está carregado negativamente perto dela, a nuvem eletrônica naturalmente já se desloca. A gente vai ver isso na frente. Mais uma interferência humana, professor? Mas a reação foi natural. É essa aí. A reação foi da natureza. Mas isso aqui ficou claro, né, gente? Tá? Ficou sim. Sempre tirar elétrons ou colocar elétrons, né? Aí, carregar positivamente, carregar negativamente. Né? E aí o que acontece é que essa propriedade, né, então tudo bem, professor, entendi. Carregar positivamente, está tudo relacionado a colocar ou tirar elétrons. Então é sempre um elétron, 2 elétrons, dá para eu contar, né? Quando eu conto, na física a gente chama isso de grandeza quantizada, inclusive por outros motivos, né? Mas o pilar é o mesmo, é o que a gente chama de física quântica, né? Um outro tema, uma outra física, que não é nosso tema aqui, mas é a mesma palavra, o mesmo português. Quantizado quer dizer justamente uma grandeza que eu consigo contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons. E aqui está a carga do elétron. Então, na vida real, carga elétrica, eu vou conseguir, na hora de quantificar ela, né, de colocar um número, eu quero que seja 10 coulombs, 11 coulombs, sempre vai ser um múltiplo de elétrons tirados ou recebidos, né? Recebidos se for negativo, tirados, né, perdidos se for positivo, né?
E ela vai ser sempre um múltiplo desse rapazinho aqui, que é a carga de um elétron. Então, um elétron, ele tem a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Mas, professor, eu vou ter que decorar esse número aqui? Na hora que vocês fizerem o exercício, vai começar a ficar natural para vocês, mas não precisa. Tá? Normalmente, o pessoal das provas, eles são bonzinhos, eles dão isso como um dado, fatos e dados para você. Ô, professor, se for 2 elétrons, aí eu multiplico tudo isso por 2 ou só mexo em Perfeito. algum lugar? Qual a carga de um corpo que perdeu 2 elétrons? Vamos dizer que esse é o exercício. Qual a carga de um corpo que perdeu 2 elétrons? Perdeu elétrons é positivo, então é Mais 2. 2 vezes esse carinha aqui. Ah, tudo, né? Eu boto entre parênteses tudo. Isso, é isso. É mais 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa é a carga do corpo. Ele perdeu 2 elétrons. Mas aí eu multiplico não só 1,6, mas vezes 10 e o menos 19? Vai multiplicar o número inteiro. É que aqui é uma multiplicação, então não vai ter distributiva, né? Multiplica 2 vezes. Ah, vai ser a base com a base? Eu não me lembro. Vai dar 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, vai dar 3,2 vezes 10 a menos 19. Acabou. Ah, tá. Tá. A maior com maior ali, né? O inteiro com o inteiro. Uhum. Se fosse 1,6 mais 10 a 19, aí faria o que você estaria pensando. Ah, com multiplicação só multiplica. Entendi. Isso. Perfeito, obrigado. Agora deixa eu ver aqui. Se perdeu, PQ positivo. Justamente porque perdeu um elétron. Então, um elétron é negativo, perdeu um elétron, eu virei positivo. Próton positivo. Isso. O próton ficou, né? Porque o próton eu não consigo tirar nem pôr, né? Porque ele está lá no núcleo atômico. Então, o elétron saiu, perdi uma carga negativa, então o corpo ficou positivo. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Aqui foi justamente o exemplo que a gente estava falando, né? Então, inclusive é 2 vezes, né? Ah, olha só. Então, é 2 vezes. Então, eu tinha um corpo que estava positivo, eu tirei 2 elétrons dele. Qual que é a carga desse corpo? A carga desse corpo é o número de elétrons vezes a carga unitária, né? O Ezinho é a carga unitária. Aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19. Uhum. Perdi elétron positivo, mais 2 vezes o E, né? 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, 3,2 vezes 10 a menos 19. Positivo, que eu perdi. E se eu tivesse recebido os elétrons, mesmíssima coisa, a conta não muda quase nada, porém, seria negativo. Legal, gente? O N é o número de... Número de elétrons que ou eu perdi ou eu ganhei. Ou eu ganhei. Ah, tá bom. Tá bom? Perfeito. Agora a gente vai falar do que acontece. Oi, Bia, vou sim. O PDF ele vai ficar no Drive. Acho que a gente não chegou a conversar, né? Mas no Drive, quando vocês forem no Drive, vai ter todas as pastas das disciplinas, né? Aí vocês vão entrar em Física, aí eu acho que vai estar os nomes dos professores. Aí vocês vão entrar em Ricardo, e aí eu vou fazer 2 pastinhas. Uma vai ter as aulas, e outra vai ter as listas de exercício. Aí na pasta aulas... Nathalie, você viu? Professor, você já vai liberar hoje esse PDF? Já tá no Drive. Ah, tá bom. Já tá lá. Obrigado. Nada. Então, é isso. Então, na pasta aulas, eu vou sempre colocando toda semana a próxima aula. Né? Então, agora tá com a aula 1 lá, e aí na semana que vem eu vou colocar da aula 2, e assim sucessivamente. E aí na pasta lista, à medida que a gente vai avançando os temas, eu vou colocando as listas daquele tema. Meu Jesus. Então, vamos lá, gente. O que a gente falou, acho que agora, né, vocês entenderam o que é uma carga e o que é um corpo carregado, né? Um corpo carregado é aquele que eu vou lá e tiro os elétrons dele lá. Ou coloco elétrons nele. Agora a gente vai ver, né, e pensar a próxima etapa. Né? O que acontece quando eu tenho 2 corpos carregados e eu encosto eles? Né? Aí vem mais uma reação da natureza nessa parte de cargas. As cargas, elas são bem...
os corpos carregados são muito generosos, eles são igualitários, vamos dizer assim. Então, sempre quando você tem dois corpos carregados, condutores carregados, e eles se encostam, o que acontece? Eles tendem a querer dividir suas cargas de forma igual. Tá? Então, tem esse exemplo aqui. Desculpa. Tem esse exemplo aqui, onde você tinha um corpo com uma carga mais Q, então uma carga positiva, o número não importa, eu coloquei Q aqui, tá? E você tem um outro corpo que está com 0, ele não tem carga nenhuma. Aí eles estão indo contra eles, um encontra o outro, assim. Aí bate um no outro. Na hora que eles encostam, né, no momento, um pouquinho antes deles encostarem, ainda é mais Q com 0. Na hora que eles encostam, eles querem dividir as cargas igualmente. Então, o que tem mais Q vai querer entregar carga positiva para o que tem 0. Né? De forma que eles saem com a carga igual. Como é que eu faço a conta, então, professor? Eu faço a conta simplesmente somando e dividindo pelo número de gente que se tocou. Né? Então, aqui foram dois corpos que se tocaram, né? O mais Q e o 0. Vamos somar as cargas totais, né? Mais Q com 0 vai dar mais Q, né? Mais Q mais 0, mais Q. Quantos corpos se tocaram? 2 corpos se tocaram. Então, divide por 2. Essa é a carga de todo mundo que se tocou. Então, todo mundo que sair ali vai sair com mais Q sobre 2. Mas aí é porque dividiu a carga do Q para o que estava 0, ou não? É isso? Mais Q sobre 2 porque a carga dele foi dividida. Isso, é isso. Então, se fossem 3, ia ser mais Q sobre 3. Perfeito. Se o outro então tudo bem. Se o outro for 0, isso, é isso. Se o outro for mais Q também, né, for mais Q com 0. Aí você vai somar mais Q com mais Q mais 0, vai dar 2Q, mais 2Q. Por 3. Entendi. Todo mundo vai sair com mais 2Q dividido por 3. Mas você pegou a dinâmica, é isso mesmo. Ô, professor. Igual pelo todo mundo que se tocou. Diga, Roberto. Ô, professor, se fosse 2Q mais 0, aí ficaria 2Q sobre 2? Aí dividiria ou não? Dividiria. Se fosse 2Q com 0, ia ser mais 2Q mais 0 vai dar mais 2Q, dividido por 2, mais Q. As duas, cada uma vai sair com mais Q. Ele vai sempre dividir pelo número de bolinhas que se tocou, entendeu? É só não mexer na fórmula se não tiver como dividir, nesse caso, mais Q sobre 2. É isso. Entendi. Isso. Aí tem uma pergunta da Eduarda, como que dou a carga positiva? Essa é uma boa pergunta, né? O que acontece fisicamente? Fisicamente, o que acontece é o seguinte, você tem um corpo que está devendo elétron, né? Que é a carga positiva, ele perdeu o elétron em algum momento. Na hora que ele encosta com um corpo que nem perdeu nem ganhou, o que acontece é que o corpo que nem perdeu nem ganhou vai dividir elétrons que ele tem excedente, entendeu? De forma que eles ficam iguais. Então, o que acontece é que, né, nesse exemplo aqui, os elétrons do corpo que estava com 0, eles vão migrar, né, eles vão andar e entrar no corpo que estava devendo, né? Estava devendo elétrons, estava com carga positiva. De forma que os dois vão sair com as cargas iguais, entendeu? Então, o corpo com 0, ele vai doar elétrons para o corpo que está devendo mais elétrons, entendeu? Aí tem uma pergunta do Vitor aqui. O 0 tem mais Q, não entendi como ficou mais Q sobre 2. Então, vamos lá. Você tinha dois corpos, antes deles se tocar, tá? Um era mais Q, o outro era 0. Então, aqui eles nunca interagiram entre si. Na hora que eles encostam um no outro, o que acontece é que o que tinha 0 vai doar elétrons para o que está mais Q, né? Está devendo Q de carga, né? Está devendo elétron. Como é que, né? E de forma que os dois vão ficar com a mesma carga. Eles sempre, na hora que eu encosto, eles sempre equilibram as cargas de forma que saia todo mundo igual, né?
É generoso, né? Que eu estava falando. As cargas são generosas. O professor, mas zero não é neutro? O zero é neutro. Como que ele doa carga? Eu não entendi isso ainda. Sim. Ele doa carga. Lembrando, o neutro não quer dizer que ele não tem elétrons dentro dele, né? Lembra disso. O neutro significa só que ele tem o mesmo número de elétrons e de prótons. Tá? Mas tem elétrons. Entendi. Tem elétrons, não é zero. Na hora que ele encosta em alguém que está devendo elétron, está faltando, ele generosamente doa os elétrons para quem está devendo, de forma que fica todo mundo igual, entendeu? Mas ele tem os elétrons. A neutra é só porque é igual ao número de prótons, tá? O sobre 2, Vitor, é porque são duas bolinhas. Então, o que acontece? Na hora que encosta um no outro, né, a carga total da soma, né, do mais que com zero, né, então a carga total entre as duas bolinhas, né, encostei, a carga total das duas bolinhas somadas é mais que. Só que, como eu falei, a carga que tem mais, o corpo que tem mais elétrons vai doar elétrons para o que tem menos, né, de forma que eles vão sair iguais. Então, a carga das duas bolinhas vai dividir igualmente entre elas. Então, você soma mais que com zero, vai dar mais que. Quantas bolinhas dividiram as cargas? Foram duas. Então, as duas vão sair com mais que sobre 2. Então, é mais que dividido por duas bolinhas, entendeu? Tem uma pergunta aqui do Juan. Há uma relação de proporção entre o equilíbrio das cargas e as massas dos corpos? Entendo que no vídeo as duas bolinhas são idênticas, exceto pela carga. Não tem nada a ver a massa dos corpos com as cargas. São propriedades totalmente diferentes. Se elas tiverem, né, se esses dois corpos eles tivessem formatos diferentes, né, é que aqui fica tudo meio bolinha para ficar mais fácil. Mas se eles tivessem formatos diferentes, né, bem, na hora que eles se tocassem, um pequeno toque já era o suficiente para você ter esse fluxo de elétrons do que tem mais para o que tem menos, de forma a ficar todo mundo igual, entendeu? Então, não tem a ver com massa, nem tem a ver com tamanho, né? Tem a ver apenas com carga. É todo mundo bolinha justamente porque o tamanho, a massa não é relevante, entendeu? Então, a gente faz bolinha. Ficou claro isso aqui, gente? Esse aqui é um exercício bacana, ele é interessante e ele cai bastante. Pode parecer, agora a gente vai vendo aqui, na primeira vez parece um pouco mais complicado, depois parece simples. A gente vai praticando, mas ele cai bastante, tá? Ele é bem comum, assim, da gente ver ele aparecendo nas provas. Tá? Ficou claro, professor, ficou claro. Então, vamos passar aqui. Então, essa é uma forma de você, né, interagir, cargas interagindo, né? Qual que é a primeira forma de cargas interagirem? Contato. Né? Aí a reação é essa. Contato, elas dividem as cargas igualmente. Uma outra forma de interação, a gente chegou até a falar um pouquinho rapidamente, é a indução. A indução, por definição, não tem contato, tá, gente? Então, se eu falei indução, não encostou, não tem contato. Tá? O que é indução, então? A indução é você fazer com que, né, mais uma vez, né, o corpo mesmo neutro, ele tem elétrons, né, ao redor dele, tem os prótons, tem os elétrons, né, mesmo neutro. A indução é você provocar um movimento das cargas, dos elétrons, né, o movimento dos elétrons, simplesmente por aproximar ou afastar algum ente carregado dele. Pareceu complexo aqui eu falando, mas vamos ver a figurinha que fica mais fácil. Tá? Imagina uma bolinha neutra. Tá? Então ela tem exatamente o mesmo número de elétrons e prótons. E aí eles estão, né, antes de eu aproximar esse bastãozinho B aqui, eles estão ali dispersos, desorganizados, tá? Tá tudo desorganizado, tem próton, elétron para tudo quanto é lado. Aí eu venho com um bastãozinho que está carregado positivamente. Tá? Esse bastãozinho tem mais próton que elétron, ele perdeu o elétron. E aí eu chego perto da bolinha, não encosto nela,
tá? Se eu encostar, vai ter transferência de elétron, sem encostar. Eu chego perto do bastãozinho, chego perto da bolinha. O que acontece? Né? Como ele está devendo elétrons, né, ele é positivo, ele vai atrair os elétrons que estão aqui no corpo neutro. Né? Então, lembra que antes estava tudo desorganizado. Né? Os elétrons que estavam aqui na esquerda, eles vão ficar concentrados aqui na direita. Então, o elétron não sai do corpo, porque não teve contato. Não teve contato. Está todo mundo ali, o corpo ainda continua sendo neutro, porém, do lado direito tem mais elétron do que do lado esquerdo. Por quê? Porque eu aproximei um ente de fora que estava carregado positivamente. Entendeu? A gente estava falando de... Também pede ao contrário, se tiver, por exemplo, se chegar com o corpo neutro e você chegar com carregado negativamente? Funciona. O que vai acontecer? Aqui vai estar negativo, né? O B vai ser negativo. Os elétrons que estavam aqui do lado direito, sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão ser repelidos. Né? Lembra que o igual se repele, né? Os elétrons que estavam aqui do lado direito, eles vão ser repelidos. E aí a gente vai ter uma imagem disso aqui, só que ao contrário, né? O negativo vai estar aqui, e o positivo, que é onde está faltando elétron, vai estar aqui. Ô, professor, o elétron só pula por outro corpo se estiver próximo? Quer dizer, se tiver contato. Se tiver tipo isso aqui, ele não pula. Não pula. Ah, olha só. É contato. Entendi. Aí quando é próximo, ele só se organiza. Ele estava desorganizado, né? Tava tudo misturado. Quando você aproxima uma carga de algum tipo, as que são iguais a ela vão se afastar, as que são opostas, né, vão se atrair. E aí, organizar as cargas do sistema, né, que é o que aconteceu aqui. Tem alguma vantagem pro átomo, tá organizado ou não? As cargas, tem alguma vantagem para ele? Não imagino como vantagem. Foi só reorganizado. Não tem nenhum efeito sobre ele, né? Não tem. Você vai ter, né, rearranjado as cargas do sistema, né, os elétrons do sistema, mas não vai ter nenhum, a não ser que você encoste, aí muda tudo. Ele é iludido, é isso aí, Vitor. Ele é iludido, ele tá quase, né, os elétrons estão prontos para pular, mas eles não pulam. Se pular, aí a gente vai estar falando desse caso aqui, não desse caso aqui. Esse é só indução. Então é exatamente, induzir o movimento né, em um corpo, induzir o movimento das cargas daquele corpo. Depois que afasta, não fica em estado... Não, ele volta para o estado inicial. Na hora que eu afastar, eu não tenho mais aquela força que estava expulsando essas cargas positivas aqui para a esquerda, entendeu? Nem as que estavam puxando essa carga negativa para a direita. Na hora que eu afastar, elas voltam a se desorganizar. Né? Elas mesmas já atraem umas às outras, né? E aí desorganiza, né? Fica todo mundo misturadinho. Exatamente. Mas lembra, esse corpo aqui continua neutro, tá? Ele não foi carregado, né? Ele continua neutro. A única coisa que aconteceu é eu induzir uma organização das cargas internas desse corpo. Né? Os elétrons eu mandei para um lado, né? O outro lado ficou com menos elétrons, mas o todo continua neutro. Tá? Esse é o mesmo conceito por trás do para-raio. O para-raio é diferente. O para-raio, na verdade, é que... Né, só um OBS aqui, tá? O para-raio, na verdade, é que o raio... Né, assim como quase tudo na natureza, tá? Ele sempre procura o caminho mais fácil. Se eu tiver que sair do céu para a terra, ele procura o caminho mais fácil. Esse caminho mais fácil pode ser uma árvore, pode ser uma pessoa, mas a gente criou um para-raio justamente por ele estar mais alto, né? Lá em cima, mais próximo, e ele ser de um material mais condutor, tá? Então, o para-raio é justamente uma forma de eu falar pro céu
olha, esse aqui é o ponto mais fácil para você cair. E aí, de fato, ele cai ali, tá? Ele está mais próximo com o material melhor condutor. Entendeu? Uma pergunta talvez meio óbvia, mas existe essa troca entre dois corpos humanos. Pode existir. Inclusive tem... Agora a gente não está tendo mais museu, né? Ou laboratórios de ciência, né? Mas não sei se vocês já viram, mas tem um brinquedinho que é uma bolinha que ela fica com... Ela tem todos uns efeitinhos especiais, uns raiozinhos, aí você coloca a mão... Aquelas bolinhas que dá choque, né? Isso, é isso. Alguém já brincou disso. Você coloca a mão, né? E aí quando você toca no amiguinho, os dois tomam choque, né? No fim do dia. Acaba os dois tomando choque. No fim do dia. Mas o que aconteceu? Por que tomou choque, né? Quando você colocou a mão e encostou na bolinha, a bolinha trocou carga com você. Eu não sei exatamente se ela tirou elétrons de você ou se ela colocou. Mas ela trocou carga com você. E aí quando você toca o amiguinho, você está carregado e ele não. Existe uma troca de cargas que na verdade é o choquinho que você sente. Entendeu? Na hora que você sente o choquinho, é porque trocou carga. Então exatamente é o que está acontecendo nesse exemplo aqui. Acontece com corpos humanos, sim. E todo corpo quer procurar neutralidade, é isso? Eles querem ficar com 3-3, 4-4, sei lá. A tendência é que sim. A tendência é que sim. É sempre buscar... A natureza ela é bem curiosa nesse sentido. Ela sempre procura, né, neutralidade, estado de menor energia. Por que ela quer isso? Eu não tô entendendo. Estabilidade. A tendência é querer estabilidade. A natureza... Equilíbrio, né? Equilíbrio, estabilidade. A natureza ela sempre corre para essa direção. Né? Interessante. Esse é o segredo da vida, né? É o segredo da vida. A gente não falou de um elemento importante nos exercícios, que é a Terra. Né? Nosso planeta Terra. Tá? A Terra, no fim do dia, também, ela é um grande corpão cheio de elétrons e prótons para tudo quanto é lado. Né? Em contato com um monte de corpos. Né? A Terra é um grande corpo carregado. Né? Eu falei errado, carregado não. A Terra é um grande corpo neutro. Falei carregado não. Ela não está carregada, mas ela tem um monte de prótons e elétrons. E a Terra, ela tem um papel importante de ser o grande meio de neutralizar os corpos que entram em contato com ela. Então, imagina que você é um corpo que perdeu elétrons. Você está desesperado por elétrons. Caramba, carga positiva, perdi meus elétrons. Aí você entra em contato com a Terra. Você vai lá e coloca a sua mão na Terra, no planeta. A Terra ela tem elétrons infinitos. Né? Então ela simplesmente vai e cede os elétrons dela para você. E aí você neutralizou. Então a Terra é um grande neutralizador de corpos. Tá? Então sempre quando você estiver conectado à Terra, neutralizou. Se você estava precisando de elétrons, ela te doou. E se você estava precisando se livrar dos elétrons, né, você estava em excesso, ela leva de você. Então ela está sempre trocando os elétrons com os corpos que entram em contato com ela. Tá? É infinito mesmo da Terra? Ela é gigante, né? Estima-se que... Ela é gigante. É grande o suficiente para ser infinito. Porque quanto maior o corpo, mais elétrons vai estar circulando. Mais átomos, mais moléculas, mais elétrons. Tá? Então, ela é grande o suficiente para ser infinito. E se vocês olharem e acharem esse símbolo aqui, é uma conexão à Terra. Então, tudo que estiver conectado à Terra vai neutralizar, vai virar carga zero. Professor, ele vai ficar sem elétrons, zero elétrons e prótons? Não, não é isso. A Terra simplesmente ela vai doar ou tirar os elétrons excedentes ou faltantes. Mas o corpo continua perfeito, bonitinho. Ele é sugado para dentro da Terra. Não, ela só doa ou retira a sua carga no fim do dia. Né? Ela descarrega os corpos que entram em contato com ela. Então, isso interfere no funcionamento do corpo ou da Terra? De algum modo? Ele interfere no corpo porque ele descarrega o corpo. Então, por exemplo, imagina que você tocou lá no globinho lá de choquinho lá carregado.
e aí você enfia o dedo na terra, você vai descarregar. Eu não sei exatamente se você vai sentir o choque, mas você vai descarregar. Você vai ficar com carga zero. Então interferiu. Mas interferir no sentido de ter uma mudança plausível, assim. A mudança plausível é que a carga virou zero. Né? Tipo fio terra, alguém falou. Fio terra. Isso aí mesmo. O que é o fio terra? O fio terra é uma conexão à terra, que na hora que tem um excesso de... É que aí a gente vai falar em termos de corrente, né? Porque a gente vai estar falando de circuitos. Mas correntes são cargas em movimento. Né? O fio terra, ele trata de pegar o excesso e jogar para a terra. Entendeu? Uhum. Para não danificar um aparelho, né? Por exemplo. Então, é justamente isso. A terra neutralizando um excedente. Né? Uhum. Obviamente, é o funcionamento, né? tem a sua propriedade, mas o conceito é esse. Tá, gente? Então, a Terra rouba elétrons das cargas negativas, então com excesso, e fornece elétrons para quem está carregado positivamente. Aqui a gente falou um pouco, né, dos materiais isolantes e condutores. Né? Tudo isso que a gente está falando vale para materiais condutores. Quem que são os materiais condutores? É aqueles que têm a liberdade dos elétrons, né? ou de íons, né? Elétrons ou íons, né? com mobilidade, né? Que eles possam, né? Eles sejam livres. Né? Por exemplo, talvez o grafite seja um bom exemplo. Eu não lembro certo se o grafite é um bom exemplo. Mas um material, o vidro é um bom exemplo. Um material onde todos os seus elétrons estão comprometidos, né? Porque eles estão em ligações, né? Eles estão presos, são comprometidos, esse material vai ser um isolante. Ele não vai ter esse comportamento de toca, passa elétron para lá e para cá, né? Isso é uma propriedade de materiais condutores. Tá? Tá aqui até o vidro é um bom exemplo de isolante. Professor, do isolante que o senhor falou, ele não... O elétron não pode passar livremente, ele está preso com as ligações? Isso. O elétron ou os íons, né, eles estão presos, eles não são livres. Né? Então, Só circulam entre si, né? E ninguém entra. Isso. Não, eles estão, às vezes, comprometidos em uma ligação covalente, por exemplo. Né? É uma ligação entre o H2O, né? O H2O. Ele está com as ligações comprometidas, né, entre o hidrogênio e o oxigênio. Né? Ele não tem muitos elétrons livres. Ah, mas professor, a água conduz eletricidade bem, né? Mas ela conduz eletricidade bem porque tem os íons diluídos, né? Dissolvidos ali na água, né? Então, você tem os sais, né? Que estão dissolvidos na água. Eles geram íons e esses íons estão livres. Né? Quando eles estão... Porque está tudo ligado, não tem quem mais entrar. Aí ele não entra mesmo, nem, não fica lá à toa. Se está ligado interagindo, eles não conseguem, eles não têm movimento, né? A carga, para você carregar, né, você precisa tirar ou pôr cargas, né, ou elétrons ou íons, né? Ah, entendi. Se ele não consegue se movimentar, não tem como, né? Não tem espaço vago, né? Ele existe, ele está ali, porém, ele não consegue ser roubado, né? A gente estava falando de roubar ou fornecer elétrons, não dá para roubar, ele está ali interagindo, né? Eu não consigo tirar. Meio que ele entraria e ficaria lá, sem fazer nada, parado, porque ele não tem com quem se ligar, não tem... O hidrogênio estava lá precisando de um elétron. Aí veio outro hidrogênio, também precisando de um elétron. Aí eles compartilham, lembra? A ligação, eles vão lá e compartilham. Né? Tinha um com um, não era estável. Tinha outro com um, não era estável. Eles vão lá, compartilham. Ficou 2 com 2, né? E aí o 2 é estável. Aí formou um hidrogênio, né? O H2. Quando compartilha, ele fica mais fraco ou não? Porque eles estão dividindo um só, né? Então, ele não era estável. Na hora que ele juntou, ficou estável porque ele precisa de 2, só que ele está compartilhando. É uma ligação. Mas seria mais fraco ou não? Não é mais fraco. É uma ligação. Eles estão compartilhando. Então, eles compartilham a mesma nuvem eletrônica, entendeu? Entendi. Ah, então eu vou roubar esse elétron. Pô, mas roubar esse elétron é difícil, cara. Porque eles estão interagindo, entendeu? Entendi. Não é fácil roubar esse elétron.
É possível, se eu fornecer muita energia, talvez seja possível. Mas não é simples, né? É diferente do ferro, né? Tá lá os elétrons, né, disponíveis, né? Entendi. Então, isso é a diferença entre condutores e isolantes, né? E aqui tem alguns tipos de condutores, tá? Tem 3 grandes tipos. Primeiro é o mais comum, né, que a gente está falando da barra de ferro, né? Ó, o grafite é exemplo de condutor, na verdade. Eu tava pensando, não, mas o grafite é condutor. Os condutores, na verdade, são aqueles que... Os condutores eletrônicos são aqueles que, né, eles... Normalmente ligação metálica, mas o grafite é um exemplo que não. Eles são átomos que se conectam, estão interagindo, porém eles têm elétrons livres. E eles têm a nuvem eletrônica livre. Esses são os condutores eletrônicos, está no nome, né? Eletrônicos de elétrons livres. Uhum. Os condutores iônicos é igual a água com sal. Tá? Então, a água em si ela não é tão boa condutora assim, mas quando tem o sal dissolvido lá, igual o sal de cozinha, né? O NaCl, né? Fica o Na e o Cl-. Né? Na verdade, acho que eu já até passei do tempo, Kaline. Eu estou tentando terminar. Acho que era 10h40. Fala, boa é assim. Espero. Espero que estejam curtindo. Mas o iônico é isso, né? É a água, por exemplo, a água, e aí você, né, dissolve, forma íons que têm liberdade, e eles conseguem fazer essa troca de cargas, né? E o gasoso, os gases, em geral, eles não são bons condutores, eles são isolantes. Porém, existe uma condição específica onde você fornece, de fato, muita energia para eles. É o caso que a gente estava falando, né? A gente fornece energia, de forma a conseguir romper esse isolamento, né, desses elétrons. E aí esses passam a ter um instante livres, e aí eles se tornam condutores. Tá? O vidro, Natalia, é um isolante. Tá? O vidro ele tem essa propriedade justamente de ter ligações muito bem feitas e poucos elétrons livres. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida, porque a Lívia também estava querendo falar com vocês. E eu Professor, o Fale. plástico ele também é um isolante? O plástico é um isolante, bem lembrado, bem lembrado. Eu também lembro que o pessoal fala que se você tiver de chinelo, quando tiver raio... Isso, é exatamente isso. O que acontece, né? O chinelo, nesse caso, né, ele é o isolante que faz com que o seu corpo seja uma trajetória difícil para o raio percorrer. E aí o raio tende a fugir de você, entendeu? Não quer dizer que é 100% seguro, não vá para a tempestade de raios. Só de chinelo, por favor, não faça isso. Tá? E no carro não tem mesmo como se machucar se o raio cair no carro? Não tem. Mas o motivo é outro. A gente pode até falar em uma outra aula. É um fenômeno que a gente chama de gaiola de Faraday, na verdade. Tá? Eu errei no Enem passado. É um evento de gaiola de Faraday. É uma condição específica de você ter uma caixa condutora, né, e pontos conectados isolantes. Mas é uma caixa condutora. Então, Obrigada. É um fenômeno, a gente pode falar sobre ele, que é bem interessante. Faraday. Faraday. F-A-R-A-D-A-Y. D-A-Y. Gaiola de Faraday. Legal. Então, o que protege, Natália, é justamente essa propriedade da gaiola de Faraday. Não são os pneus porque é de borracha, entendeu? É a propriedade da gaiola de Faraday. Bom, gente, eu acho que eu tinha 2 exercícios no tema, mas a gente acabou conversando aqui e passando pela matéria, acabou não dando tempo. Os exercícios eles estão com a resolução no slide passo a passo, né, mas né, a gente pode falar talvez no comecinho da próxima aula, ou né, vocês podem também me consultar, a gente fala no sábado, né? Mas era para dar na aula, mas acabou não dando tempo, pessoal. Eu vou abrir o microfone aqui para a Lívia e para a Nath. E mais uma vez, bem-vindos, né?
Espero que seja um excelente ano. E vou abrir o microfone para elas. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Obrigada. 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 Valeu.